Bom, vamos começar, como sempre, lendo o editorial de amanhã do Diário do Comércio. O título é Fariseu Hipócrita. O uso pejorativo da palavra raça para designar um grupo não racial é o inverso de um insulto racista, pois deprecia os elos raciais que o racismo, por definição, exalta. A expressão é pejorativa precisamente porque reduz a afinidade política, espiritual ou cultural entre os membros de uma comunidade a um mero parentesco biológico, como se tratasse de um grupo de galinhas ou macacos. A intenção sarcástica se anularia automaticamente a si mesma se o falante, pensando como racista, considerasse a identidade racial um elo superior e não inferior àqueles que de fato unem o grupo. A expressão só é pejorativa porque não é racista. Qualquer pessoa que saiba ler tem de entender isso num relance sem precisar nem pensar. Já expliquei isso dias atrás, mas agora notei que os detratores do Sr. George Bornhausen, além de lhe atribuir uma intenção racista incompatível com o sentido mesmo das suas palavras, ainda a explicam reiteradamente pela origem racial e geográfica do senador catarinense, comentando o preconceito contra os imigrantes germânicos e contra o Estado da Federação, e cometendo assim eles próprios, da maneira mais inequívoca, o crime de racismo. Claramente a receita de Lenin, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, foi posta em prática de maneira tão exemplarmente literal. Se o senador não os processar por isso, deixando fora da cadeia esses delinquentes, terá se rebaixado à condição de cúmplice passivo dos seus próprios difamadores, além de cometer a injustiça de punir só o primeiro deles e deixar à solta a multidão de seus cúmplices. E nem tem, como aquele, a escusa da emoção momentânea, já que escrevem em parceria após longas deliberações coletivas. Penso aqui num deles em especial, o Sr. Dalmo Dallari. Escrevendo no Jornal do Brasil, no dia 9, esse jurista de Palanque afirma que o Sr. Bornhausen, ao designar seus inimigos petistas como raça, agiu, aspas, bem ao estilo dos nazistas quando se referiu aos judeus, fecha aspas. Mentira suja. Os nazistas jamais atacaram o povo judeu por ser uma raça, mas sim por não ser da raça deles. Nenhum nazista, aliás, nenhum racista de qualquer filiação, jamais depreciou a identidade de raça enquanto tal. Fazê-lo seria deixar ipso facto de ser racista. E chega a ser comovente que esse coroinha intelectual do untuoso demagogo Dom Paulo Evaristo Arnes, tendo feito carreira na ostentação de catolicismo, rotule de nazista o mesmo giro semântico utilizado por Jesus para qualificar seus discípulos relatos de raça de víbora. Mas não pensem que a hipocrisia desse fariseu desprezível se contente com isso. No meu próximo artigo, comentarei mais 2 ou 3 feitos dele que igualam ou superam os do próprio Marquês de Sade. Aqui termina o editorial, mas eu já posso até adiantar mais ou menos o que vai vir nesse artigo. É que no restante daquilo que escreveu para o Jornal do Brasil, esse seu Dallari, ele resolve parasitar um tema no qual eu tenho insistido muito, um dos meus temas mais característicos, que é o da ocultação de notícias. E ele, usando esse mote, ocultação de notícias, parasitando, né, a expressão, acusa então a imprensa de ser direitista e ocultar notícias, né, que seriam do interesse da esquerda. E ele dá aqui 3 exemplos. Notem bem que quando eu falo de ocultação de notícias, eu estou falando de ocultação de milhares de notícias, de notícias da mais alta importância, como o genocídio de cristãos no mundo ou a existência do Foro de São Paulo, que é a entidade mais poderosa da América Latina. O indivíduo usa a mesma expressão, quer dizer, esse parasitar de linguagem bem característica de trapaceiro, e usa a mesma expressão para reclamar que a imprensa não deu 3 notícias. Que notícias são essas? Em primeiro lugar, ele diz: a imprensa não noticiou os manifestos a favor do Emir Sader. E isso é uma mentira calhorda, porque a imprensa toda noticiou isso, fez um barulho dos diabos a favor do Sader. Então você está simplesmente mentindo. Quer dizer, e mentindo e sabe que está mentindo. Porque ele mesmo, como um dos signatários desse manifesto, é impossível que ele não tenha lido isso na mídia. E, em segundo lugar, ele reclama que foi feito esse pessoal de direitos humanos, entre aspas, fez um manifesto a favor de policiais que foram mortos, né, em defesa da honra de policiais que foram mortos por bandidos, etc, etc. E ele reclama, tá vendo? Dizem que nós só falamos mal dos policiais, só perseguimos os policiais, mas na hora que nós fazemos um manifesto a favor deles, ninguém noticia.
Esse pessoal tem 50 anos de trabalho contra a polícia. 50 anos de defender bandido e criminalizar a polícia. Depois de tudo isso, depois de ter feito campanhas, barulho dos diabos, leis para amarrar as mãos das polícias, entregar os policiais inermes nas mãos de assassinos, daí fazem um manifestinho e querem que seja noticiado. Esse manifestinho não tem importância nenhuma, isso é uma babaquice, tá certo? Isso é simplesmente uma camuflagem, né? Então, se não noticiaram é porque a notícia é realmente desprezível. Agora, o terceiro é o mais bonito de tudo, porque ele diz: olha, todo mundo denunciou esse caso, dossiê anti-tucano que teria sido comprado pelo PT, mas todo mundo ocultou o conteúdo do dossiê, ninguém revelou. Quer dizer, ele coloca isso como se fosse uma ocultação criminosa. Na verdade, se o dossiê é criminoso, o seu conteúdo é criminoso, e divulgá-lo seria simples. Se a imprensa divulgasse, a imprensa toda estaria cometendo o mesmo crime. E era isso mesmo que esse canalha queria. Quer dizer, ele está reclamando que a imprensa não cometeu o crime de divulgar as acusações contidas num dossiê criminosamente comprado pelo PT à véspera das eleições para prejudicar o adversário. Ora, mas faça-me o favor, e esse sujeito diz que é jurista? Tu não é jurista coisíssima nenhuma, Dalmo. Tu é um embrulhão, tu é um velho sem vergonha, é isso que você é. Eu desafio você para discutir comigo e provar, tá certo? Essas coisas que você diz que a imprensa ocultou o manifesto Pro Stadler, né? Que esse manifesto policial mostra que está a favor dos policiais mostra que vocês nada fizeram contra a polícia ao longo desses 50 anos e que a divulgação do dossiê criminoso não seria ela própria criminosa. Ora, faça-me um favor, onde é que nós vamos parar? Agora, esse sujeito não apenas pós de jurista, mas ainda é uma das figuras como diz, da igreja, né? Um dos representantes da igreja. Faça-me um favor. Quer dizer, até quando o Brasil vai ter paciência com esse tipo de salafrário, de vigarista intelectual barato? Quer dizer, o número dessas pessoas e a cara de pau deles é assim incalculável. Bom, mas para vocês verem que não é só no Brasil que acontece essas coisas. Essa semana aconteceu dois negócios incríveis aqui. O primeiro é que apareceu um professor, ex-professor da North Carolina University, simplesmente pregando que os negros deviam matar todos os brancos. E apareceu na televisão dizendo isso, né? Logo depois, apareceu aqui pela internet, apareceu um link em que se via lá o Nelson Mandela cantando uma musiquinha que também diga para matar todos os brancos. Quer dizer, que história é essa? Agora a pregação de genocídio se tornou vamos dizer, um direito, né? Mas, na mesma semana, coincidência ou não, aconteceu que o seu Nelson Mandela divulgou uma nota a respeito de um filme recente feito na África do Sul pelo Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio fez um filme sobre o trabalho escravo nas minas de diamante no tempo do apartheid, né? E, muito inocente, achou que o Mandela ia ficar deliciado com o filme. Bom, para a grande surpresa dele, o Nelson Mandela ficou louco da vida e emitiu uma nota oficial dizendo que aquilo é tudo é mentira, difamação, etc, etc. Bom, por que ele fez isso? Porque ele tinha a sociedade, tinha parceria com essas firmas do diamante. Não só ele, como o próprio Partido Comunista viveu da exploração do diamante e do trabalho escravo durante décadas. E este filho de uma puta ganhou o Prêmio Nobel da Paz, meu Deus do céu. Então, onde é que nós vamos parar, né? Agora, você vê que toda essa campanha, né, supostamente antirracista, que na verdade é racista, toda ela se baseia numa imensa falsificação. Já entrou no senso comum a ideia de que os negros africanos foram vítimas inermes dos europeus e de que os europeus, os brancos de modo geral, estão em dívida com eles. Ora, dívida por dívida, vejam o seguinte: os muçulmanos, entre os quais havia uma quantidade enorme de negros africanos, eles invadiram a Europa e começaram a fazer escravos lá pelo menos 8 séculos antes de que os europeus se metessem na África. E a totalidade do tráfico de escravos, vamos dizer, da Europa para o mundo muçulmano é imensa. Quer dizer, não chega assim, vamos dizer, calcular por baixo, algo entre 3 e 5 milhões de pessoas. Existem várias fontes para o estudo disso, e uma delas que eu recomendo é o livro do Paul Bepler, Bapler, que se chama White Slaves, African Masters.
Esse é um assunto que, como esteve proibido durante muito tempo, só agora começou a aparecer nos estudos universitários. Então ninguém quer tocar no assunto. Mas, na verdade, a escravização dos europeus por muçulmanos, inclusive negros, é muito anterior à chegada dos europeus no mundo africano. Então, indenização por indenização, eles teriam que pagar muito maior. Agora, um tipo de campanha, um tipo de movimento político que vive de uma falsificação histórica deste tamanho, vive da ocultação de 8 séculos de história, é em si mesmo um crime. Então, essa argumentação toda dessa gente não tem nem que ser ouvida, isso é uma coisa absolutamente desprezível. E quem quer dizer que qualquer indivíduo de origem europeia que seja acossado por essa cobrança, tem que responder, olha, vai enganar sua mãe, sua avó, sua tia, eu não lhe devo nada, eu não escravizei ninguém, meus antepassados foram escravizados por vocês muito antes, tá certo? E se depois o outro fez a mesma coisa com você, fala, bom, então deu 0-0, né? Muito bem. Mas, se esse tipo de falsificação fosse somente com relação ao passado, tudo bem. Mas vejam o que aconteceu também nesta mesma semana. No Conselho de Direitos Humanos da ONU, havia lá uma discussão e pretendia emitir uma resolução exigindo do governo muçulmano do Sudão a investigação e a punição dos envolvidos no mais vasto genocídio da atualidade, que é a limpeza étnica promovida pelas milícias muçulmanas com as populações não árabes da região de Darfur, no oeste do país. Parece que o negócio lá já chegou a 200 mil mortos e 2 milhões e meio de refugiados. Muito bem, então queria fazer uma declaração exigindo do governo a investigação e punição desses crimes hediondos. A resolução deixou de ser aprovada por 2 votos e houve 4 abstenções. Uma delas vinha de quem? Do Brasil. Ou seja, o Brasil não acha importante investigar o genocídio e punir o genocídio, né? E ele preferiu, vamos dizer, se alinhar com os países que ficaram contra ou se abstiveram, como a Arábia Saudita, China, Cuba, Paquistão, Rússia, Zâmbia. Quer dizer, diz-me com quem andas, eu direi quem é. O Brasil é exatamente isso hoje. O Brasil é um servidor de ditaduras genocidas. Tá? Está alinhado com elas e não abre. Ele tem um amor sem fim por esta coisa. Né? É, olha, se vocês quiserem mais detalhes sobre esse negócio do Mandela com os diamantes, vocês procurem na revista The New Republic, www.tnr.com, um artigo de um autor chamado Isaac Chotiner, Chotiner. E está lá tudo explicado, essa sem vergonhice, tá certo, desse homem que viveu do trabalho escravo e que hoje posa como sendo o grande herói nacional. Ainda na mesma semana, o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota reclamando das informações difundidas aqui dos Estados Unidos quanto à existência de terroristas na região da Tríplice Fronteira. Pô, mas o que significa uma reclamação? Uma informação, não tem sentido reclamar contra uma informação. Uma informação simplesmente comprova. O fato é que o Departamento do Tesouro aqui emitiu uma montanha de informações sobre esses canais de dinheiro. E não é só informação. Um desses canais, vai fazer algumas semanas atrás, foi até fechado. Quer dizer, tinha lá um canal que saía dinheiro aí da Tríplice Fronteira e ia parar no Hezbollah. Os camaradas descobriram toda, vamos dizer, a conexão bancária e conseguiram parar com esse negócio, tá certo? Então pegaram mesmo o dinheiro, assim, pegaram o pessoal com a boca na botija. Quer dizer, agora o governo brasileiro reclama de informações, quer dizer, isso é reclamar contra a realidade. Está na cara que esses terroristas estão aí. E o que o governo brasileiro quer fazer é disfarçar. Por quê? Porque ele está interessado nisso, ele é cúmplice dessa coisa. O Brasil é cúmplice de todas as organizações do Foro de São Paulo. Ele está comprometido com isso, Lula está comprometido com isso, assinou 1000 vezes promessas de solidariedade aos caras, ele simplesmente não pode voltar atrás. Então ele está cumprindo o papel dele de office boy do Foro de São Paulo, office boy de terrorista, que é isso que é
esse presidente brasileiro. Sendo assim, também não é de estranhar que o Hugo Chávez tão logo venceu as eleições, tenha ido correndo tramar não sei o que com o Lula. Né? Isso aqui, nos mesmos dias, sai essa entrevista falando do novo conceito de propriedade que o Chaves pretende implantar na Venezuela. Quer dizer, novo, uma pinóia. Esse é o velho conceito soviético de propriedade, resguardando alguns pedacinhos para a propriedade privada, como tinha na própria Constituição Soviética. Mas, de fato, a eliminação da propriedade privada no continente não está acontecendo só na Venezuela. Você vê, no Brasil, o que o sujeito paga hoje, vamos dizer, para transmitir uma propriedade, no caso do inventário, é 50%, 60% do valor da propriedade. Quando saiu a nova legislação sobre isso, eu creio que uns 2 ou 3 anos atrás, o meu amigo Fernando Lobo Dessa, que é um grande advogado tributário de São Paulo, ele fez os cálculos e ele disse que isso aí, em 2 gerações, eliminará totalmente a propriedade territorial privada no Brasil. Ora, essa eliminação lenta por meio da taxação é exatamente a fórmula que Karl Marx recomenda. Quer dizer, nenhum desses grandes líderes comunistas era louco de achar que você podia chegar numa mesa e fazer um decreto e dizer está acabada a propriedade privada dos meios de produção, está acabada a propriedade territorial da terra. Isso aí só na cabeça de brasileiro, só brasileiro é que pode imaginar que comunismo é isso, e que, portanto, quando ele não vê isso é porque não tem comunismo. Ora, Karl Marx propunha exatamente a taxação progressiva que tornasse inviável a propriedade privada. E isso já está sendo aplicado no Brasil. Quer dizer, por que estão tão assustados com o Hugo Chávez? É só porque o Hugo Chávez dá nome aos bois? É só porque ele diz o que ele está fazendo? Ou porque no Brasil a pessoa faz uma coisa e diz outra? Na verdade, o sistema brasileiro de eliminação da propriedade privada é muito mais eficiente do que o do Hugo Chávez. É praticamente infalível. E Karl Marx dizia que a eliminação da propriedade privada tinha que ser feita ao longo de muitas gerações. Presta atenção, muitas gerações. Ele pensava umas 7 ou 8 gerações. Ao passo que no Brasil ela já está sendo feita, né, num prazo que vai ser de 2 ou 3 gerações no máximo. De maneira que esses senhores aí que são, né, ricos, cheios de propriedade, etc., que se sentem muito seguros, que dão um dinheirinho para o PT, são todos loucos. Vão perder tudo que tem. E, aliás, merecem mesmo. Então, o pessoal que não tem vergonha na cara. Porque a riqueza deveria importar certa responsabilidade, no mínimo, no mínimo. Se o sujeito é rico, ele tem a responsabilidade de defender as instituições que, por sua vez, protegem a riqueza dele mesmo, mas eles não querem fazer isso, não. Eles querem empurrar os outros na frente. Né? Quanta gente não diz assim, não, eu tenho muito a perder, Quer dizer, o camarada porque é rico, ele acha que assim, a fortuna dele vale mais do que a sua vida. Todos eles acham isso. Né? Então, o sujeito não quer se defender a si próprio, ele quer ficar de bem com os dois lados. Né? Assim não dá, pô. Né? Quer dizer, isso uma baixeza moral generalizada entre a classe rica brasileira, né, que pretende que os outros lutem por ela, mas ela não. Muito bem. Vamos ver o que mais temos aqui essa semana. Essa semana foi extremamente rica. Olha, uma notícia que simplesmente não apareceu no Brasil é essa, de que uma das comunidades mais ameaçadas de extinção dentro da confusão iraquiana são os cristãos. Os cristãos são apenas 5% da população iraquiana. Mas note bem, eles sendo 5% da população, 40% dos refugiados são cristãos. Quer dizer, realmente está tendo esse pessoal que está, vamos dizer, promovendo a luta contra os americanos e contra o novo governo iraquiano, eles estão fazendo limpeza étnica, estão acabando com os cristãos. E os cristãos estão pedindo, pelo amor de Deus, que sejam recebidos em algum país, né, como refugiados. Não sai uma linha sobre isso no Brasil, que continua posando como se fosse um grande país cristão. Agora, para você ver que nem tudo está perdido, né, aqui houve uma briga muito séria entre a American Family Association e a indústria Ford, que a Ford decidiu fazer aí
vamos dizer, um sistema de proteção privilegiada ao movimento gay. Certo? Então, vamos dizer, para cada carro que vendia, X, X% ia lá para o movimento gay. Era um montão de dinheiro. E, evidentemente, essa é a Fundação Ford. Se você apresenta um projeto cristão, não sai um tostão. Um projeto conservador, não sai nada. Mas se você chegar e apresentar um projeto bem comunista, eles dão todo o dinheiro que você queira. Muito bem, chegou uma hora que a tal da American Family Association decidiu fazer um boicote da Ford e espalhou, né, não só entre seus membros, mas entre vários grupos evangélicos, conservadores, etc, etc, um apelo: não compre mais da Ford. Resultado, passou uns meses, as vendas da Ford caíram em 11,6%. E a empresa teve um tamanho prejuízo que calcula que não vai se recuperar antes de 2012. É claro que não foi só o boicote que causou isso, mas o boicote entrou nisso por uma boa proporção. Então, a American Family Association já diz: olha, se você parar de dar tratamento privilegiado para os gays, se você tratar todo mundo com mais justiça, né, nós vamos parar o boicote. Eu acredito que a Ford vai acabar afinando, como vários grupos, né, afina aqui. Recentemente o Walmart também havia... O Walmart é uma coisa terrível, porque o pessoal da esquerda quer acabar com o Walmart. Então estavam fazendo a campanha contra ele, alegando negócio de leis trabalhistas, essa coisa toda. Mas era como um negócio de uma violência atroz. Daí o Walmart apelou para os seus clientes, né? Não, nós precisamos de apoio, etc, etc. Bom, até eu assinei um manifesto em favor do Walmart. O Walmart é uma coisa espetacular, né? As coisas são vendidas a preço de banana lá, quer dizer, o Walmart é o mercado preferencial do João Ninguém, né? Então quem tem pouca grana tem que comprar no Walmart. A existência do Walmart, para a população de renda mais baixa aqui nos Estados Unidos, é uma benção, né? Eu assinei lá um manifesto em favor do Walmart. Passa 2 ou 3 semanas, entra o Walmart nessa campanha sórdida de eliminar a expressão Merry Christmas e botar só Holidays. Daí, evidentemente, também a mesma entidade, American Family Association, ameaçou de fazer 2 dias, notamment 2 dias de boicote ao Walmart. Seria uma quinta e um sábado. Então, dizendo, não compro no Walmart nos dias tais. Chegou na véspera do boicote, o Walmart já afinou: não, pelo amor de Deus, Merry Christmas para todo mundo. Então, às vezes, já te viram, quando a gente diz um basta, funciona. Mas não pode ser só na base da discussão, na base do bate-boca, da guerra cultural. Não, tem que ser uma ação efetiva que doa no bolso. Certo? Agora, campanhas como essa não funcionam por quê? Porque ao longo dos últimos 30 anos, né, entre a população que vai de 18 a 25 anos, o número daqueles que se dizem esquerdistas, ou liberal, como diz aqui nos Estados Unidos, caiu em 12%, ao passo que o número daqueles que se dizem conservadores cresceu 143%. Quer dizer, o movimento conservador está num crescimento tremendo aqui. E não se deixem iludir por esse recente resultado das eleições, porque o Partido Democrata, na hora H, apelou ao expediente de pegar candidatos conservadores. Né? E o partido que faz tanta aquela campanha contra a teocracia, um dos candidatos de mais sucesso foi um candidato índio que eles lançaram, né? E o índio assim, é tão conservador que ele já começou o discurso dele dizendo: eu agradeço ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, etc, etc. Quer dizer, isso aí seria, um pouco tempo atrás, seria anátema no Partido Democrata, mas agora eles precisam de conservadores para eleger. Então, saiu aqui no Limbaugh Letter, que é o boletim do Rush Limbaugh. Rush Limbaugh é aquele radialista que tem 38 milhões de ouvintes diários. Ele saiu aqui a lista dos chamados neodemocratas, né? Por exemplo, tem aqui o senador Jim Webb. O senador Jim Webb aqui da Virgínia. Ele venceu, né, venceu a eleição para senador aqui. Democrata. Só que ele foi secretário da Marinha do governo Reagan. E é um nitidamente chamado conservador social, quer dizer, um homem a favor dos valores cristãos, etc. E mais ainda, ele é pró-arma.
favor da liberação das armas. Ele gosta tanto de armas, é tão a favor do direito de portar armas que ele deu uma arma de fogo para o filho dele de 8 anos. Quer dizer, quando se veria um sujeito desse ser eleito um Partido Democrata uns anos atrás? Não tinha essa gente, né? Daí tá aqui, ó, Bob Casey, da Pensilvânia, é um dos líderes do movimento anti-aborto. Né? E assim tá lá a lista no boletim do Limburgo. Então, o que o Partido Democrata fez? Decidiu parasitar o prestígio dos conservadores. Só que isso é uma coisa muito canalha. Por quê? Chega na hora H, esses conservadores todos, eles vão ter que votar de acordo com o que a liderança decidiu. Chega a dona Nancy Pelosi e diz, olha aqui, tem a questão tal, está sendo discutida, você vai ter que votar assim, 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 assim. Por mais conservador que você seja, vai ter que obedecer a Nancy Pelosi, que é comunista pra caramba, entendeu? Então, esse pessoal todo, não, ele está servindo a seus inimigos. Quer dizer, o sujeito, pela chance dele ser eleito deputado ou senador, ele aceita estar num partido que é um partido que está contra o próprio país dele. Mas que foi uma manobra bem feita do Partido Democrata, foi. E que isso não representa de maneira alguma a guinada à esquerda. Isso não representa mesmo. Só na cabeça de brasileiro pode-se entender a coisa desta maneira. Muito bem, agora vamos lá aqui responder alguns e-mails que chegaram. E depois de responder os e-mails, eu vou abrir aí os microfones para quem está esperando para falar. Mas existe mais um negócio aqui. Dentro, vamos dizer, desta imensa esse projeto de nova civilização mundial que o pessoal da ONU e os Rockefeller, essa gente toda está implantando no mundo, é preciso ver que tem aí, vamos dizer, está embutido não só uma neutralização das soberanias nacionais, mas também, vamos dizer, a modificação do panorama moral e religioso do mundo com uma reforma tão radical, e tudo que antigamente era considerado contra valores ou antivalores, agora vão ser os grandes valores que estão, vamos dizer, orientar a vida das pessoas. Né? Para vocês terem ideia de até onde pode vir isto, vocês viram que na Holanda está havendo um fenômeno de que os velhinhos estão fugindo do país por medo da eutanásia. Porque tem havido muito caso de eutanásia lá, e na maior parte dos casos, quem pede para o doente terminal ser liquidado não é ele, não, é a família. A família está com o saco cheio de sustentar o velhinho, simplesmente manda matar. Né? Então está havendo uma debandada de anciãos da Holanda. E note bem, a eutanásia, como o aborto, né? Por enquanto a Londres aqui faz campanha a favor das duas coisas. Atualmente ela já está criminalizando a resistência ao aborto. Logo, logo, logo estará criminalizando a resistência à eutanásia. Mas antes mesmo que a ONU faça isso em escala mundial, o governo da Inglaterra já decretou que se o médico é ordenado a fazer uma eutanásia e se recusa, ele pode ir para a cadeia. Então, quer dizer, o dever sacrossanto de matar os velhinhos. Esse é um dos valores, né, que serão implantados na nova civilização. Antes de 20 ou 30 anos, nós vamos estar vivendo num universo totalmente modelado por esses novos valores, por essa contra-religião, por essa religião satânica que esse pessoal está promovendo. Para isso, por exemplo, no Brasil já vão fazer agora, está anunciado aqui, já deve ter sido, o primeiro Fórum Espiritual Mundial. Foi realizado de 6 a 10 de dezembro na cidade de Brasília. Brasília já é a capital universal da macumba, né? Então é um bom lugar. Eu não sei o que deu esse Fórum Espiritual Mundial. Começa pequenininho, isso aí não teve muita repercussão, mas logo, logo isso aí vai ser um acontecimento de grande envergadura. E os fundamentos da nova civilização, né, serão aí plantados, né, para que os grandes gênios que vão iluminar a humanidade do futuro, a nova religião, está aí o Leonardo Boff e outros desta mesma raça de filhos da puta, tá vendo? Então, também nesse mesmo sentido, né, a Câmara aprovou o projeto de lei que torna crime a discriminação ou preconceito para pessoas por sexo, gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Mas como é que define o que é o preconceito? Qual é o limite da coisa? São eles mesmos que definem. Isso quer dizer que você simplesmente dizer que não gosta, tá certo? Ou dizer que é contra, vai ser crime. Você simplesmente não pode ser contra, você é obrigado a ser a favor.
E não tenha dúvida que vai ir muita gente para cadeia, simplesmente porque não gostou, não gosta do negócio do homossexualismo. Tem que gostar. Quer dizer, o homossexualismo obrigatório, que antigamente era matéria de piada, agora vai estar implantado por lei federal, porque tem que ser um homossexualismo pelo menos teórico. Você não é obrigado a praticar, mas você é obrigado a gostar. E se você não gostar, você tem que expressar o seu desgosto em casa, né, num círculo privado, em voz baixa, você tem que sussurrar. Eu não conto para ninguém. Se você contar para o seu vizinho, você pode ser denunciado. E daí você vai, sim, não estou brincando, não. Não estou brincando, não estou pensando que eu estou fazendo piada. Você vai ver que logo, logo as pessoas irão para a cadeia porque disseram que não gostam disso. Então, quer dizer, olha, para mim a coisa mais absurda do mundo, o simples fato de haver uma política, um movimento político baseado numa preferência sexual já é uma coisa absurda. Né? Porque não tem um movimento em favor do sadomasoquista. Tá certo? Um movimento em favor dos pedófilos, pedófilos já tem. Tá certo? Já tem aqui nos Estados Unidos, tem na Holanda, tem na Inglaterra. Né? E vão não só legalizar a pedofilia, mas vão criminalizar a oposição a ela. Pode ter certeza disso. Isso não vai passar 5 ou 6 anos que isso acontece. Quando eu faço essas previsões, não são previsões, não é previsão, não é eu que estou prevendo. Isso está no programa dessa nova ordem mundial. Está anunciado. Nós faremos em tanto tempo. E eu apenas estou dizendo onde é a coisa conforme estou vendendo o peixe pelo preço que eu comprei. Muito bem. Vamos responder aqui alguns e-mails. Tem uma pilha de e-mail aqui. Eu gostaria imensamente de responder todos, mas vou ter que pegar aqui. É... Aqui. Giovanni T. Cruz pergunta: qual a situação do Partido Comunista nos Estados Unidos? A pergunta é interessante, porque você vê um tamanho crescimento da esquerda aqui, e onde é um poder tão grande da esquerda aqui, naturalmente surge essa curiosidade. A resposta é a seguinte: o Partido Comunista dos Estados Unidos sempre foi muito pequeno. Ele, em matéria de número de membros, eu acho que ele não chegou a 80 mil na sua fase mais áurea. Por que foi assim? Porque já nos anos 30, o Stalin fez uma estratégia diferenciada para o Partido Comunista Americano. Ele achava, com razão, que seria muito difícil você coordenar, vamos dizer, uma operação revolucionária do outro lado do mundo, dentro dos Estados Unidos, sob uma fiscalização policial intensa e contra a opinião dominante da mídia. Isso é muito difícil. Então, ele decidiu que a função do Partido Comunista Americano não seria organizar o proletariado para fazer uma revolução, mas, ao contrário, seria organizar as classes ricas, os ricos e famosos, para que coletassem dinheiro para o partido e para os movimentos e para que dessem respaldo moral às iniciativas do partido. Para isso, era absolutamente essencial que essas pessoas não fossem membros do partido, mas que fossem aquilo que se chama companheiros de viagem. Então, resultado, o Partido Comunista tinha pouquíssimos membros, mas tinha um número enorme de companheiros de viagem, entre os quais você tinha deputados, senadores, banqueiros, governadores de estado, os grandes produtores de Hollywood, milionários, celebridades, praticamente as celebridades aqui eram 90% pró-comunistas e trabalhavam para o Partido Comunista sem jamais ser membro. Então, é uma coisa paradoxal, porque o Partido Comunista oficialmente, materialmente, era nada. Mas culturalmente e psicologicamente era tudo. Era e é tudo. Porque você vê, tudo o que essa elite americana está fazendo ainda é a execução fiel do plano estratégico de Stalin traçado na década de 30. Até por automatismo, o pessoal continua fazendo a mesma coisa. Então, o Partido Comunista Americano, dos partidos comunistas existentes, era o mais fraco, mas de certo modo era o mais forte. É um negócio fantástico. Se você quiser alguma indicação sobre isso, você leia aquele livro Double Lives. Puxa, agora até esqueci o nome do autor. Ô, droga, esqueci mesmo. Mas prometo te dar numa próxima vez, tá bom? Vamos ver o que mais temos aqui. Então, um leitor, ouvinte, Rodrigo César Banhara, diz que ele perguntou ao príncipe Dom Bertrand do Leão de Magalhães o que ele pensa de mim. E o príncipe respondeu: não, o Olavo trata apenas dos aspectos políticos. Não é verdade isso, Dom Bertrand. Eu gosto muito do senhor, tenho a maior apreciação, acho que o senhor é um dos poucos brasileiros realmente patriotas que existem nessa droga.
É um sujeito que realmente tem amor ao Brasil, o senhor já provou isso 1000 vezes. Mas, por favor, preste mais atenção naquilo que eu estou entregando, porque eu estou abrangendo todo o território temático possível. Isso aí vai dos aspectos culturais, filosóficos, religiosos, sociológicos, etc, etc, etc. Não estou, agora, se pretende, se a vida acompanha só os meus artigos num determinado jornal e quer saber o que eu estou fazendo, bom, vai ter uma visão é, limitada. De qualquer maneira, não estou falando nada contra o príncipe Dom Bertrand, ao contrário, eu gosto muito dele, eu acho uma pessoa muito boa, um homem que transpira honestidade. E mais ainda, é o brasileiro que eu conheço que mais conhece o Brasil. Ninguém estudou os problemas brasileiros como Dom Bertrand. Você pega ele e pergunta sobre qualquer coisa. Diz, olha, eu quero saber aqui como é que é sei lá, a economia da plantação de abobrinha em São Tomé das Letras. Ele sabe tudo. O homem é muito impressionante. Faz tempo que não existe mais brasileiro desse tipo. Né? Antigamente tinha aqueles camaradas entusiasmados pelo Brasil que estudavam tudo. Ele é um deles. Muito bem. Agora, aqui, o Gustavo Loureiro pergunta o que eu acho desse negócio de ser assaltado o ministro Supremo do Tribunal Federal. Fala, daqui a pouco o Gilmar Mendes foi assaltado. Fala, é ótimo. Tem que assaltar todos. Tem que assaltar os ministros do Tribunal Federal, tem que assaltar os deputados, tem que assaltar o presidente da República. Daí, quem sabe, as pessoas entendem o que está acontecendo nesse país. Porque enquanto quem está sendo assaltado é o Zé Ninguém e esse pessoal está muito confortável lá em Brasília, né, eles não percebem, quer dizer, que a importância do problema. Eu acho que esse problema de violência no Brasil ultrapassou de há muito a margem do tolerável. Né? Um país que tem 50 mil homicídios por ano não ter nenhum problema mais grave. Né? O Lula diz que o Brasil nunca teve nenhum problema além desse do, das aeronaves. Né? Fazia tempo que o Brasil não tinha um problema. Mas que idiota. Idiota não, esse sujeito é cínico. Muito bem, vamos lá. Aqui, Leandro Nascimento Mantal, de Curitiba. Escreve que está procurando meu livro Imbecil Curitiba, mas não encontra. Leandro, se você for à livraria do Chaim, que é a livraria mais famosa de Curitiba, ele tinha lá um montão de exemplares do Imbecil Coletivo. Você vai lá e encomenda porque é, acabou de sair uma reedição pela Realizações. É impossível que ele não tenha. Vamos aqui. Cassiano, não sei de onde, pergunta. É, Queria saber quais as principais influências que o senhor recebeu de Max Scheler e Ortega y Gasset. Isso é muito fácil. Quer dizer, com o Max Scheler eu peguei sobretudo a ideia da sociologia do conhecimento, que foi ele o verdadeiro criador, depois a ideia foi explorada pelo Karl Mannheim, é, mas a ideia mesmo foi do Max Scheler, e todos nós temos uma dívida com ele. E do Ortega y Gasset eu peguei sobretudo essa ideia de que a filosofia deve se articular muito em torno da vida pessoal do próprio filósofo. Quer dizer, a vida pessoal do filósofo é uma interpretação que ele dá à sua filosofia. Né? Isso porque Ortega y Gasset dizia que esta forma de existência tipicamente humana, que é ter uma biografia, quer dizer, ter uma vida contável, narrável desde a primeira pessoa, é um dos eixos articuladores da filosofia. Eu também acho que é. Eu não acho que é o eixo central, como ele diz, mas eu acho que é um dos eixos. E eu acho que a filosofia que não se justifica na vida pessoal do filósofo é porque ele não acredita nela. E se ele não acredita nela, por que nós deveríamos acreditar? Né? Assim, que você pode admitir que o indivíduo tem uma teoria científica na qual ele só acredita quando ele está trabalhando no laboratório, mas que não tem importância vital para ele na sua vida diária. Mas uma teoria filosófica, não. A teoria filosófica é a interpretação da própria realidade existencial na qual ele está. Quer dizer, então, a obrigação número um do filósofo é acreditar naquilo que ele mesmo está dizendo. Outra pergunta, aqui tem um ouvinte, Walter. A ideia do governo central não ser um legado degradado à tradição teocêntrica comum às grandes religiões? É, tudo bem, eu não vi ainda nenhum projeto de governo mundial que tivesse saído das grandes religiões. As religiões têm uma tendência
expansionista, mas não no sentido de criar um Estado, né? Quer dizer, o projeto do governo mundial é ao mesmo tempo, uma ampliação e uma degradação da ideia das grandes religiões. Quer dizer, ampliação no sentido quantitativo, porque eles não se conformam senão com abranger o mundo inteiro. E uma degradação por quê? Porque esse governo, a ideia do governo mundial, junto com todo o projeto humanista, materialista, etc., que está envolvido, é a ideia de cercar o horizonte humano e, como diz, expulsar a transcendência. Não tem mais transcendência, só tem imanência. Só existe um mundo sobre o qual o Estado tem alguma jurisdição. O resto não existe. E muito bem. Puxa, tinha tantos e-mails interessantes aqui, meu Deus do céu. É, vamos lá. Gostaria de parabenizar, tá aqui, não, Ademar Maranhão. Gostaria de parabenizar por sua iniciativa com o talk show. Ouvi a gravação, eu achei fantástico. Muito obrigado. Então, mas esse é para pedir um programa de estudo. O senhor esboçou algo assim em vários seus artigos, de vez por outro, não fez referência nem solicitação de outros leitores. É fato que pela leitura de seus livros e artigos, além da série de DVDs atualmente à disposição no mercado, é possível ir muito longe. Eu digo, bom, muito bem, eu não acredito muito em programa de estudo, eu acredito mais ou menos em soluções soltas. O que se pode fazer é elaborar um plano pedagógico, mas plano pedagógico depende muito de quem está no comando dele. Quer dizer, para cada pessoa teria que ter para cada pessoa, para cada grupo diferente, ou para cada professor, você teria que ter um plano mais ou menos diferente. Eu sempre comparo, vamos dizer, a atividade do professor, mais ou menos aqueles, o músico hindu tradicional. O músico hindu tradicional, ele sabe uma série de trechos curtinhos que chamam ragas, mas ele não tem um programa do que ele vai tocar. Ele conhece alguns milhares de ragas, mas ele combina de acordo com a psicologia do freguês que está ouvindo. Mas é que só pode tocar para 5 pessoas de cada vez. Né? Cada um vai ser uma combinação diferente. E eu acho que pedagogia é mais ou menos assim. Pedagogia é como psicoterapia. Você não pode ter um programa pronto. Você vai ter que dançar conforme a música. Você tem algumas linhas gerais, alguns esquemas gerais, também na música seriam as vagas, mas você vai ter que fazer combinações, infinitas combinações eh, individuais. De qualquer modo, eu continuo trabalhando nisso e se eu não posso te prometer um programa, mas vou continuar dando sugestões para isso, seja através dos artigos, seja aqui. Já estou vendo que vou ter que ampliar de alguma maneira a duração é, deste programa, porque já está sobrando e-mail aqui. Alguém pergunta que no caso dessa ascensão da esquerda, eu só acredito que podemos fazer que o continente latino-americano pode passar um embargo econômico ou sofrer uma repressão socioeconômica. Mas de jeito nenhum. Os americanos vão continuar passando a mão na cabeça de todos esses filhos da puta, como tem passado até hoje. Até o Hugo Chávez, né, eles tratam o Hugo Chávez muito bem. Se não tratasse muito bem, ele não estaria tão valente quanto ele está. Você pode ter certeza que se ele se permite ficar falando assim dos Estados Unidos, é porque está garantido que os Estados Unidos não vão fazer nada contra ele. Nem tem por que fazer, na verdade. É, agora, Arthur Hens. No programa foi dito que o Concílio Vaticano foi um dos responsáveis pela crescente penetração marxista nos meios culturais. De fato, o Concílio não condenou o comunismo quando poderia e deveria tê-lo feito. Tem toda razão, foi exatamente isso. Você vê, se você lê os anais do Concílio, as atas do Concílio, você vê que o Concílio examinou todos os problemas do universo, exceto um, o comunismo. Quer dizer, depois está cheio de males, mas o comunismo não é um deles. E não, ele não analisou por quê? Porque ele estava comprometido a não fazê-lo. Para que o governo soviético autorizasse a participação de 5 bispos ortodoxos no concílio, que não tinha importância nenhuma, porque eles foram lá só para assistir, ficaram quietos, eh, a igreja topou esse negócio de não falar nada do comunismo. Isso foi um crime, e enquanto o Vaticano não se penitenciar ter feito esse crime, a igreja vai continuar decaindo, tá certo? Como já decaiu na Europa. Na Europa, praticamente ninguém mais leva a igreja a sério. Na América Latina ainda leva. Até você recebia aqui uma pesquisa dizendo que na América Latina a igreja é uma das instituições ainda respeitadas, mas na Europa ela é menos respeitada do que os políticos.
O pessoal considera que política é mais sério do que a igreja. Eu digo, é claro, é mais sério do que a igreja mesmo, porque a igreja que é capaz de assinar esse pacto de Metz e se vender o comunismo desse jeito, acabou com ela mesma, cuspiu na própria cara, cuspiu em Jesus Cristo, cuspiu em 2000 anos de fé, e tem que se penitenciar disso o mais rapidamente possível. Vamos lá. Aqui, Rodrigo Silva Barros perguntar: anunciada a cooperação entre Irã, Síria e Estados Unidos para a pacificação do Iraque, significa que os Estados Unidos não apoiarão Israel no embate militar contra o Irã e a Síria? Olha, eu não sei, Rodrigo, mas Deus nos livre e guarde. Porque se deixar Israel sozinho contra 30 países, isso vai ser um crime. Tá? E eu acho que até Israel aguenta, porque esse pessoal do exército israelense é terrível. E se entrar em guerra com os 30, é até capaz de ganhar. Mas que será uma coisa, vamos dizer, uma covardia hedionda dos Estados Unidos? Será. Mas eu não acredito que o governo vai fazer isso, não. Aliás, o pessoal está afastando isso. Quando esses democratas dizem, não, nós temos que tirar todos os soldados e entrar em conversações, conversa mole. Antes da eleição, eu disse: se eles forem eleitos, eles não vão diminuir os soldados lá, eles vão mandar mais. Já estamos discutindo como mandar mais. Porque aquele negócio é louco sim, pero não tonto. Quer dizer, é louco, mas não rasga dinheiro. Bom, vamos ver se tem alguma pergunta aí ao vivo. Quem está aí? Tem alguém na linha no momento? Bom, se não tem, então, muito bem. Vamos passar para mais algumas respostas aqui. Olha, tem uma pergunta filosófica aqui. A pergunta está maravilhosa, mas é pelo Bernardo Vieira Emerick. Infelizmente está muito comprida aqui. Eu precisaria de mais tempo para isso. Sobre a teoria dos objetos de Alex Meinung. Seria lindo poder explicar isso aí. Talvez eu pegue isso numa das minhas aulas, nas próximas aulas, e você acabará recebendo essa resposta. Eu não vou esquecer disso aqui, porque é de fato um problema muito interessante. Vamos ver o que mais. Aqui, Ira Gorik. Diz que leu o Imbecil Coletivo e ele manda aqui algumas pequenas correções históricas que reconhece ele não altera a substância dos argumentos. Ele diz que não foi a Guerra Civil Americana que começou a atacar populações civis, quer dizer, que os gregos já faziam isso na Guerra do Peloponeso. Não foi aí diz que não foi a Grã-Bretanha que iniciou o bombardeio das sistemáticas de populações civis, que a Alemanha já tinha feito a mesma coisa. Ora, qualquer que seja o caso, obrigado por essas dicas, eu vou tentar corrigir no livro. Né? Mas se não der para corrigir, bom, isso aí não vai alterar. Agora já saiu a segunda edição, talvez uma terceira possamos corrigir. Mas isso aí, como diz você mesmo, não altera, não invalida, né, a linha geral dos argumentos. Tem alguém na linha, vamos ver. Alô? 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 Olá, É, Lula. sim, quem está falando? É Marcelo? Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Eu estou no Rio de Janeiro e está dando um eco aqui, mas eu vou tentar fazer algumas considerações. Eu te agradecer aí a oportunidade de te ouvir, te parabenizar aí pelo programa Obrigadão, e mas vamos rápido, fazer temos uma, 4 minutos só. ok, uma sugestão. Até vai de encontro aí ao que foi solicitado ainda há pouco. Eu gostaria de ter uma área no teu site em que a gente pudesse contar com uma recomendação de livros de tua parte. Eu estou Por pensando outro nisso, lado, eu repetir gostaria que você comentasse Pinochet no Chile. Não, o Pinochet é o seguinte, o pessoal está fazendo um barulhão com o negócio do Pinochet, tá certo? Mas o fato é que o Pinochet matou 3 mil adversários, os caras, a maioria armados. Né? E quando ele saiu, ele deixou um país livre e próspero. Quer dizer, é claro que é uma ditadura, que uma ditadura é um negócio medonho, horroroso. Se eu estivesse lá, eu fugiria, ou então eu iria para a cadeia. Eu seria um dos primeiros que ia estar na cadeia ou na lista dos mortos. Eu não ia parar de falar mal do velho um único dia. Mas, depois, quando a gente vê na retaguarda histórica,
tá certo? Ora, esses 3 mil renderam ao Chile, tá certo? A liberdade e prosperidade que ele tem hoje. Agora, o Fidel Castro está lá há 40 anos, matou 100 mil pessoas. Saiu agora o livro negro, está preparado agora o livro negro da Revolução Cubana. O homem não é responsável por menos de 100 mil mortes, inclusive 15 mil na África, né, quando eles invadiram Angola. E o que deu? Deu uma miséria desgraçada. Miséria, falta de liberdade, quer dizer, um caso de prisões. Cuba chegou a ter. Veja, no Brasil o pessoal faz choradeira por causa de 2 mil prisioneiros políticos. Ao longo de 20 anos de ditadura, chegou a ter 2 mil prisioneiros políticos. E em Cuba chegou a haver 100 mil prisioneiros simultaneamente. Quer dizer, olha, até falar de Fidel Castro e Pinochet na mesma linha é um insulto à inteligência humana. Quer dizer, o Pinochet fez uma ditadura. Todas as ditaduras reacionárias são temporárias. Elas vão, fazem o que tem que fazer e vão embora. As ditaduras revolucionárias é que fazem mudanças aprofundadas, tão aprofundadas que depois não dá para voltar mais atrás. Quer dizer, um dos critérios da gravidade dos males é a possibilidade de corrigi-los. Os males criados por uma ditadura reacionária você corrige depois na democracia, mas uma ditadura revolucionária mata o país, como eu vi com os meus próprios olhos aqui fizeram na Romênia. As modificações são tão grandes, o homem desarticulou tão profundamente o país que não é possível levantá-lo nunca mais. Como a Rússia vai ficar eternamente na corrupção. A França, depois da Revolução Francesa, nunca parou de decair. Enfim, as ditaduras reacionárias são sempre males menores do que as revolucionárias. Bom, com isso temos que encerrar aqui o programa. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.